Como observar a mente? Aqui nós tratamos com você do fim desse sentido do eu presente, do ego, desse mim. Então é natural que você, para se aproximar disso, investigue a natureza do eu, a natureza do ego. E a investigação disso claramente requer a arte de tomar ciência do próprio movimento do eu. Aqui, nesse instante. Assim, a observação do movimento da mente é algo essencial. Então as pessoas perguntam como observar a mente. Outra pergunta que as pessoas fazem: o que é a atenção plena? Qual é a verdade da atenção plena? Como ter uma aproximação da verdade sobre quem você é? Nós nos confundimos com o movimento do eu. Estamos presos, identificados com esse movimento, que é o movimento da pessoa, como nós nos vemos, como nós sentimos ser, como nós percebemos ser, como nós acreditamos ser. Esse movimento do eu, que é o movimento da pessoa, é algo que precisa ser investigado, é algo que precisa ser compreendido. Temos que ter uma clareza real da verdade daquilo que somos agora aqui, disso que apresentamos ser nesse instante, disso que nós demonstramos ser nesse momento presente. Então, o que é observar a mente? Como observar a mente? Como observar o movimento do eu? Nossas reações, nossas respostas, o nosso modelo de falar, de estar em contato com o outro, de estar numa relação com a vida, com o mundo, com os próprios sentimentos e emoções que sentimos, tudo isso vem de um fundo. Assim sendo, é uma mera reação ou uma mera resposta que vem do passado. Ao passarmos por experiências, elas se tornam para nós algo que nós conhecemos, que nós sentimos, que nós vivenciamos, que nós também reconhecemos. Então, o sentido de um eu presente é esse experimentador que passou por esta ou aquela experiência. Assim, as nossas experiências, elas estão presentes em nós, nesse fundo. Nós apresentamos ou representamos esse fundo a partir de contatos novos, de momentos presentes, tendo presente nesses momentos esse experimentador. Então, esse experimentador é o eu. O nome que você tem, o nome que você recebeu, a história que você viveu, todo o passado que é parte deste fundo se demonstra ou se apresenta nesse instante, tendo por princípio esse experimentador, esse pensador, esse que viveu tudo isso. Esse é o eu. Assim, olhar para esse movimento, que é o movimento do passado, se mostrando nesse instante, a partir desse experimentador, desse pensador,
desse observador, desse que está presente, que vê esse momento e se separa dele. Então, a nossa aproximação nesse momento é uma aproximação que vem do passado. E é esse experimentador que está presente, trazendo isso do passado para esse instante. Assim, nossas respostas são reativas, são respostas que vêm do passado. Nossa relação com o momento presente é uma relação onde não há real presença, onde não há real consciência. Nesse eu, nesse ego, nesse experimentador, apenas temos consciência desse momento. Mas é uma consciência dualista, é uma consciência separatista, é uma consciência onde há esse observador e aquilo que ele observa, esse experimentador e aquilo que ele agora está experimentando, com base nesse fundo, com base nesse passado. Então há sempre uma reação, não há uma ação completa, porque é uma ação que vem do passado, porque é uma ação contaminada pelo passado, é uma ação contaminada pelo experimentador, é uma ação que é reconhecida pelo passado. Então não é uma ação completa, não é a ação da vida, da totalidade da vida. Existe esse centro, existe esse eu, existe esse observador, particularizando essa experiência e, portanto, essa ação. Assim, a qualidade de nossas ações, ações que nascem desse experimentador, deste eu, que temos nessa qualidade de ação, é uma ação em conflito, não é uma ação livre, uma ação real. O nosso contato com o outro, com base no passado, é uma mera reação e, portanto, é uma ação que tem a qualidade da reação, a qualidade do passado. Assim, a questão consiste no fato de que nós não estamos respondendo a esse momento presente na beleza desse instante. Estamos sempre trazendo esse elemento que é o experimentador, que é o eu, para esse instante, para esse momento. Então, o contato com o viver, com a vida, como ela não é compreendida como ela se mostra aqui. Porque estamos sempre intervindo. Há sempre esse elemento, que é o elemento eu presente, dentro do viver, dentro deste momento, nesta experiência. A vida, ela é algo que está acontecendo agora. Há só o experimentar, há só o falar, o ouvir, o sentir. E, no entanto, nós estamos trazendo o elemento eu para dentro dessa experiência. Assim, ao ouvir, nós concordamos ou discordamos, nós aceitamos ou rejeitamos aquilo que ouvimos. Ao ver, nós gostamos ou não gostamos daquilo. Ao sentir, nós nos identificamos com esse sentir. Se ele é prazeroso, nós queremos mais dele. Então somos pessoais nesse sentir. Se ele é doloroso, nós queremos rechaçá-lo, rejeitá-lo, queremos nos livrar dele. Então somos pessoais nesse sentir. Quando não queremos algo, ou quando queremos algo, estamos presentes dentro da experiência, sendo o centro da própria experiência. Esta é a ausência da verdade, da presença, da consciência, da realidade de puro ser. Aqui estamos trabalhando com você o fim da ilusão do eu, o fim da ilusão do ego,
Observar o movimento da mente. Quando as pessoas perguntam como observar a mente, o que elas querem descobrir é uma qualidade de vida fora desse elemento que é a própria mente egóica. O ponto é que não podemos observar a mente sem a investigação do próprio movimento dela. A simples observação desse movimento dela, a simples ciência do próprio movimento da mente, é algo que se torna possível apenas quando há esta autoobservação, este observar a si mesmo, a mente se tornando ciente dela própria, de todo o seu próprio movimento, das suas avaliações, dos seus julgamentos, das suas comparações, das suas aceitações e rejeições, desse instante, desse momento presente, colocar isto aqui, esta observação livre da escolha desse gostar, não gostar, desse querer, não querer. Então, nós temos presente uma atenção sobre o próprio movimento da mente que, em geral, nós desconhecemos. Esta atenção sobre esse próprio movimento é a atenção plena. Observar o próprio movimento do eu, o próprio movimento do ego, o próprio movimento desse experimentador. Tomar ciência desse movimento que vem do passado para gostar, não gostar, para concordar, discordar, para julgar, avaliar aquilo que aqui está presente nesse momento. Esta é uma aproximação real da verdade do seu ser. Então, o autoconhecimento é esta aproximação. Então, não é possível a verdade da atenção plena sem autoconhecimento. As pessoas querem fazer cursos sobre como se manter atentas a esse momento presente. As pessoas querem estudar o que é se manter atenta a esse momento presente. Elas querem aprender fazendo cursos. Elas querem estudar em um curso o que é atenção plena, o que é mindfulness, o que é esta atenção. Isso você não pode aprender num curso, você aprende na observação de si mesmo. Autoconhecimento é a base para a atenção plena, para mindfulness, e não um curso, e não um estudo teórico, conceitual, algo que alguém pode lhe ensinar, lhe mostrar como fazer. Você descobre o que é esse fazer, nesse se tornar ciente desse fazer. O paradoxal aqui é que a atenção plena não é um fazer, é se tornar ciente exatamente desse movimento do eu, em fazer algo, em entrar em acordo ou desacordo com a experiência, em gostar ou não gostar da experiência, em se confundir com o sentimento, quando ele é prazeroso, querer mais dele, e quando ele é doloroso, querer dele se livrar. Então, a verdadeira atenção plena não é um fazer, é se tornar ciente exatamente desse movimento do eu, querendo fazer, procurando fazer, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, positivamente querendo algo, ou de uma forma negativa, querendo daquilo se livrar. Então, essa ciência do próprio movimento do eu, esta ciência do movimento da mente, é a mente se tornando cônscia dela mesma. Isso é possível quando ela se aquieta,
quando ela silencia para observar sem reagir, sem qualquer tomada de decisão, resolução, escolha ou ação, não há o fazer, isso não se aprende com o outro, isso não se aprende estudando livros ou através de uma técnica ou de uma determinada prática. Aqui a ciência desse próprio movimento da mente, a ciência desse próprio movimento do eu, quando a mente se aquieta, silencia esta real atenção, isso não requer esforço, não requer uma disciplina imposta a si mesmo, a si mesma, através de uma prática qualquer. Isso requer simplesmente o real interesse para observar, para se tornar cônscio de si mesmo agora e aqui. Assim, uma aproximação da verdade do seu ser se torna possível. Assim, a resposta para esse instante, para esta ação no momento presente, não vem mais desse eu, desse fundo, desse passado. Não é uma resposta reativa. Estamos diante da verdadeira ação. Não é a ação como o eu conhece, como o ego conhece, como a mente conhece. É uma ação livre do eu. Uma ação que nasce nesse instante, nesse momento presente, a partir desta presença, dessa inteligência. Assim, esse trabalho aqui consiste em olhar para todo o movimento do eu, do ego. É a mente se tornando ciente dela própria. Assim, nos aproximamos desse despertar. Assim, temos uma aproximação da verdade. Assim, temos uma aproximação desse instante. Tudo que temos feito até então em nossas vidas é, nesse momento presente, colocarmos a intervenção ou a interferência do movimento do passado. Em razão de todo esse fundo de memória que trazemos, de conhecimentos acumulados, de experiências passadas, de predisposições de conceitos, crenças, opiniões, avaliações, tudo isso vindo do passado. Tudo isso como sendo parte desse eu experimentador. Tudo que temos feito é a vida nesse momento ser resumida a estas conclusões, opiniões, avaliações e crenças. Assim, o nosso contato com o outro é um contato em conflito, porque há essa separação. Eu tenho as minhas ideias e ele tem as dele. Quando entramos em acordo com as nossas ideias, nós estamos vivendo dentro do mesmo padrão de condicionamento. Não há algo novo nas ideias. Em desacordo, nos separamos. Não há nada de novo em fazer amigos ou fazer inimigos com base nas ideias, quando elas são comuns e nos agradam. Então, quando mutuamente ficamos felizes, um com o outro somos amigos, com base em ideias, em formulações que vêm do passado. Então, assim fazemos amigos ou fazemos inimigos com base também em ideias e nos afastamos, ou nos aproximamos como amigos ou nos afastamos como inimigos. E tudo isso faz parte do movimento ainda do eu, do ego,
esse assim chamado amor que tenho por você, baseado em crenças, conclusões, em opiniões, numa aprazível relação de prazer, o meu eu aceita esse seu eu, essa imagem que eu faço de mim, se dá bem com a imagem que você faz de você? A imagem que eu faço de mim gosta da imagem que eu tenho de você? E vice-versa? Então, nós nos amamos? Quando as imagens entram em conflito, quando as divergências de conclusões, de opiniões, de conceitos e preconceitos, quando isso entra em conflito, deixamos de nos amar, podemos até nos odiar, e tudo isso é conflito, tudo isso é sofrimento. Então, as nossas relações no eu, no ego, são relações conflituosas, são relações ilusórias. Assim, a nossa relação com o mundo, com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o mundo à nossa volta, a nossa relação com nós mesmos. O que é esse mim gostando dele próprio? É esse eu tendo uma autoimagem de si mesmo, do qual ele aprecia, do qual ele sente prazer, do qual ele fica feliz? Então, essa autoestima, esse movimento, tudo isso ainda faz parte desse movimento do experimentador, que vem do passado, que é o ego. Estamos aqui lhe propondo o fim para a ilusão do eu, desse senso de separação entre você e o outro, entre você e a vida. O fim para essa ilusão desse eu que olha para si mesmo e gosta de algumas coisas e não gosta de outras coisas, o que representa todo o nível de contradição interna, de conflito. É com base nisso que nós nos encontramos em ansiedade, em depressão, em angústias. É com base nisso que sentimos a dor da solidão, o medo do passado, o medo nesse momento do futuro. Então há uma qualidade psicológica de vida e de existência centrada no eu, que é infeliz, que é problemática. A liberação ou o fim de tudo isso se torna possível quando você compreende a natureza do ser. Assim, uma aproximação da verdade do autoconhecimento lhe coloca nesta atenção plena sobre esse movimento, que é o movimento da mente. Esta plena atenção da mente é a verdade real de Mindfulness. A verdade sobre Mindfulness é a ciência do movimento do eu, é a ciência do movimento da mente, aqui e agora. Isso é o fim para esta mente egóica, para esta mente que se vê separada e que está sempre reagindo a esse momento presente com base no passado, com base em memórias, em lembranças, com base nesse movimento de conceitos e preconceitos que o eu, o ego, carrega. Esse ego é um conjunto de afirmações, crenças, imaginações, ideias. Esse modelo é um modelo da mente, da cultura, da sociedade. Essa é a nossa mente condicionada, essa é a nossa mente particular, a mente da pessoa. Tudo isso se desfaz, tudo isso desaparece quando há uma aproximação da verdade do seu ser. Então, a verdade do autoconhecimento revela a verdade da atenção plena. Tudo isso faz parte daquilo que eu tenho chamado de real meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática. Aqui no canal nós temos diversas playlists tratando desses assuntos.
A real meditação é um assunto muito importante. A aproximação da verdade do autoconhecimento é um assunto muito importante. Então, esses assuntos nós estamos tratando aqui com você. O que é a verdade desta atenção plena? Você pode entrar aqui no canal e dar uma olhada nessas playlists. Assim, o nosso trabalho aqui consiste nesta ciência da verdade sobre quem nós somos. Assim, aqui se trata não de uma prática, mas de assumir a verdade sobre quem você é. Assumir a verdade sobre quem você é assumir esse estado livre do ego, livre do eu, desse senso de separação. Isso você não pode aprender com outro, você não pode descobrir com outro algo sobre isso. Algo que você é, algo que você já traz. Aqui se trata de apenas e simplesmente descobrir como constatar isso, como se desvencilhar desses impedimentos. Se desvencilhar disso significa se tornar ciente do próprio movimento do eu presente nesse instante. É por isso que sem essa atenção sobre si mesmo, sem essa plena atenção da mente, se torna impossível. Mas compreendam mais uma vez isso aqui. O que estamos colocando como mindfulness não é algo que se aprende. Essa atenção sobre o próprio movimento da mente é quando a mente se torna ciente dela própria, cônscia dela mesma. Quando ela se aquieta, silencia e percebe o seu próprio movimento. Isso é o fim para o movimento dela. Então, algo novo surge, algo desconhecido surge, algo além da mente egóica. Esta presença se torna possível quando a mente se aquieta. Então, nós temos a mente nesse natural estado de fluir com o instante, com o momento presente. Essa é a mente que eu tenho chamado de mente meditativa. É a mente que põe fim à mente. É como um espinho que pode retirar um outro espinho. Tomar ciência do próprio movimento do eu é o fim desse movimento. E o elemento que temos para esta aproximação é a própria mente. É a mente que se aproxima dela própria. Quando há esse interesse real, profundo, desponta de dentro de você, de uma forma simples e natural, esta atenção sobre esse movimento, que é o movimento do próprio eu. Então é possível a revelação do seu natural estado de ser, que é o estado sem ego, que é o estado sem o senso de um eu, que se separa do viver, que se separa da vida, que se separa do outro, que se separa de Deus. Só há essa realidade divina, que é a realidade do seu ser, que é a realidade de Deus. A verdade é que só há Deus. Nós fomos educados a um modelo de crença equivocado, de que existe Deus e você. Na realidade, a presença deste ser que é você é Deus. Você em seu ser é Deus. Eu não me refiro a esse sentido de um eu, de uma identidade, desse experimentador, que já falamos agora há pouco aqui para você, que estamos colocando aqui para você, que está nessa confusão, que está em toda essa desordem. Então, a realidade de Deus é você. Você é essa realidade de Deus em seu ser. Essa é a sua natureza divina.
essa é a verdade de cada um de nós? Essa é a verdade de Deus? Se isso é algo que faz sentido para você, eu quero lhe convidar. Nós temos encontros nos finais de semana online. Você entra aqui na descrição do vídeo. Nós temos aqui o nosso grupo no WhatsApp e você pode se aproximar desses encontros nos finais de semana. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, aproveita, já deixa aí o seu like, deixa também um comentário, sim, faz sentido. E já se inscreve no canal. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A real meditação na prática é aquilo que traz às nossas vidas esse perfume, o perfume da realidade divina, o perfume da realidade de Deus. A verdade é que há em nossas vidas muito pouco da presença